mas é sempre bom a gente dedicar um tempo para fazer o que Deus, o que agrada a Deus, né? O que Deus espera de nós. Se nós formos fazer somente o que nos convier, e quando era que a gente ia buscar a Deus? Tá entendendo? E é como a maioria das pessoas estão, né? Estão seguindo o curso normal das suas vidas. Mas existem aqueles que estão procurando lutar contra as inclinações e buscar algo melhor, né? Sexta-feira a gente estava fazendo o pequeno grupo lá em casa. Aí minha sobrinha está participando lá. Ela disse assim: não, eu estou me esforçando para ler, mas eu não gosto de ler. Observe. E muitas vezes a gente acha que o fato da gente gostar de algo é como se aquilo fosse bom, né? Se você for pensar bem, o que é que você gosta? O que é que eu de você gostamos? A maioria são de coisas que não nos contribuem em nada, né? São coisas que não agregam nada. As coisas boas, nós realmente não gostamos, né? Coisas boas são essas. Ler é uma coisa boa. E a gente não gosta, a gente fica pensando assim, como se aquilo fosse algo ruim. Na verdade, aquilo é algo bom e a gente é que é ruim. E por isso que a gente não gosta. Mas a gente tem que lutar contra nossos interesses egoístas, nossas conveniências. Vir à igreja é algo fácil ou difícil? Algo difícil, mas é bom ou ruim? É bom, porque você sempre tem um encontro com Deus e Deus lhe abençoa. Não que você não enfrente provas e lutas que nós enfrentamos, né? Mas Deus ele sempre está conosco para nos ajudar. E se nós formos esperar que a gente goste de algo para fazer aquilo, fica difícil da gente fazer. A gente precisa oração, né? Tem aquela letra daquela música. Na oração encontro calma, né? Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem a alma, né? Não é assim? Clamar a Deus, orar a Deus, pedir a Deus é algo que nos satisfaz. Aí logo depois diz assim, orar a Deus é o que preciso. Você observa bem a letra da música, né? E mostra exatamente esse verbo, né? Preciso. Uma coisa é você precisar de algo, outra coisa é você gostar daquilo. Nós precisamos nos exercitar, sim ou não? Mas nós gostamos de nos exercitar. Do mesmo jeito é a oração. Quem é que gosta de passar uma hora orando? A gente nem pensa nisso, né? Mas se fosse por você uma hora, seria pouco ou muito para você ficar no celular? Não é pouco? Passa voando. Aí você pensa assim, porque eu gosto, como se aquilo fosse algo bom. Na verdade é algo que não lhe faz tão bem, né? Quanto a oração pode fazer, né? Ou seja, é algo antinatural. E então vem a palavra de Deus e vamos abrir aqui uma passagem no livro de Marcos. E o verso 15. Marcos capítulo 1, verso 15. Diz assim, vamos ler o 14 também, né? 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Observe, a pregação de Jesus, ela era a mesma de João Batista. João Batista também pregava isso, né? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Creiam no evangelho. Arrependa-se. Essa palavra no grego aqui, né? Quando você escuta a palavra assim, arrependimento, geralmente a gente pensa assim em alguém que fez algo errado, né? E se arrependeu, não é assim? Só que no grego ela é uma coisa muito mais profunda. Não quer dizer simplesmente um
uma tristeza por algo que se fez. A palavra grega é metanoia. Já ouviu essa expressão? Metanoia. Existe até alguns estudos recentes, teólogos, né, fazendo. Eu vi até um livro de um pastor que falava sobre a metanoia. O que significa metanoia? Metanoia não só é tristeza por algo que se fez para se arrepender, entendeu? Metanoia significa mudança completa de atitude. Mudança completa de atitude na sua vida. Por exemplo, muitas vezes você não precisa nem se entristecer por algo para você ter uma metanoia na sua vida. De repente, Patrícia, né, quando casou, ela disse assim: não, eu quero estudar. Eu quero fazer faculdade. Isso é uma metanoia, entendendo? A pessoa ela só pode fazer isso se ela se esforçar, se ela sair da zona de conforto, tá entendendo? Ninguém age assim: ah, vou estudar porque vai ser fácil. Quem é que faz isso? A irmã dela também decidiu fazer um curso bastante difícil, que era de odontologia, abrindo a boca das pessoas, passando a gilete, cortando a gengiva, arrancando os dentes. Isso é fácil? Ou seja, para alguém se dispor a fazer isso, ela precisa passar por um processo de metanoia. Entenda bem o que é a metanoia. É quando a pessoa se dispõe, entendeu? Esses dias, eu estava morando na outra casa ainda, eu disse: Patrícia, amanhã eu vou subir a Serra de Teixeira de bicicleta. Uma serra de 8 km, subida íngreme, né? E só para chegar na serra eu tinha que andar pedalar 30 km, para depois enfrentar mais 8 km, né? No estado natural do ser humano, ele costuma se encarar com desafios assim, ele costuma se dispor a fazer coisas desse tipo. Para que ele faça isso, ele precisa dar lugar à metanoia na sua vida. Você está entendendo? A metanoia significa a mudança que você opera por meio da sua livre e espontânea escolha. De repente você está aí sentado aí, né? E você de repente pode assim, puxa vida, a partir de agora eu vou passar a cantar mais na igreja. Vou pedir para me colocarem lá na lista de louvor. Isso é o quê? Uma metanoia. Você está entendendo? Para você fazer isso, você precisa se esforçar, sim ou não? Então, metanoia é isso. Para você dizer assim, para você ficar em casa comendo bolacha, assistindo televisão, precisa de metanoia? Não precisa. Você não precisa de esforço algum, entendeu? Já imaginou se de repente você coloca na cabeça assim, ó, a partir de agora eu vou pregar pelo menos uma vez por mês na igreja. E isso é o quê? Uma metanoia. Isso é o que João fala, né? Isso é um exemplo, tá entendendo? Mas tem diversos outros exemplos. Ó, de repente a pessoa diz: olha, eu vou passar a comer carne menos, né? Na situação que a gente está vendo no Brasil, as pessoas mesmo involuntariamente já estão comendo, né? Ou então a pessoa pode dizer assim: ó, eu vou parar de tomar refrigerante. Entendeu? Isso é um processo de metanoia. É um processo de mudança que é positivo na nossa vida. De repente você diz assim: ó, eu gosto muito de assistir, não gosto de ler, mas eu vou me desafiar a ler pelo menos um livro por mês. Que seja pequenininho. Isso é metanoia também. Quero que você abra comigo outra passagem aí no Evangelho. Que está em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Verso 1. Lucas capítulo 13, verso 1. Senhor Deus e Pai, nós pedimos a Tua orientação para estudar a Tua palavra. Sempre precisamos da Tua direção. Em nome de Jesus, amém. Lucas 13, verso 1.
Diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns fariseus a Jesus, falavam a Jesus a respeito dos galileus cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizaram. Ele, porém, disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vos afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vos afirmo que se não vos metanoia, todos igualmente perecereis. Observe, irmãos, o processo de metanoia, ele não só é algo necessário, como ele é algo obrigatório para que eu e você possamos ter a vida eterna. Não é algo assim, isso aqui eu vou fazer outro dia, depois, quando eu quiser. Se você não fizer a tempo, o que é que acontece? Jesus está dizendo aí, perece. Está entendendo? Aqui Jesus está contando a história de algumas pessoas que sofreram calamidades, né? Uns estavam oferecendo sacrifícios e Pilatos mandou matar eles, e o sacrifício que ele estava oferecendo misturou-se com o sangue deles, né? Foram pessoas que foram mortas pela perversidade, a crueldade de Pilatos. E outras pessoas dizem que um muro caiu por cima delas, né? Você todo dia escuta falar, né, de gente morrendo, levando tiro, sendo atropelado. Se você ligar a televisão, é só o que vê, né? É só o que você vê. A mesma coisa se aplica nessa passagem aqui, Jesus diz. Essas pessoas que estão aí morrendo aí de todo jeito, é porque elas são mais pecadoras do que as que ficaram vivas? Nós vivemos numa guerra e a hora dessas pessoas chegou. E nós temos que ter atenção à nossa vida para que a gente se arrependa dos nossos pecados, entendeu? Que a gente mude as nossas atitudes. Você observa o mundo como está, a situação como está do mundo, né? Crise, dificuldade, inflação, sem falar nas doenças, as guerras acontecendo, não é isso? E as pessoas ansiosas por festas, entendeu? Ansiosas por festas. A palavra de Deus diz: arrependam-se enquanto há tempo, para que vocês não pereçam. Todos os sinais que são dados no mundo, não é? De tantas coisas ruins acontecendo, para abrir os nossos olhos, para a gente, puxa vida, a gente tem que se apegar a Deus. Se a gente não se apegar a Deus, entendeu? Vai seguir o curso que essas pessoas estão seguindo também aí. E as pessoas, é como se não estivessem nem aí, entendeu? Esperando só o próximo show que vai acontecer para que elas participem. Sem nenhuma disposição de mudar de atitude. A pregação de João Batista era: arrependam-se, mudem a sua conduta, mudem as suas atitudes. A nossa igreja, ela tem a lição da escola sabatina, não é isso? A partir do mês que vem, no mês de julho, vai começar aqui o projeto Maná. Que é isso? É fazer com que todos os irmãos façam a assinatura da lição da escola sabatina. É um desafio conseguir, sabia? E algumas pessoas dizem: não sei o que, não tem dinheiro, não tem aquilo, não tem isso, não posso, não sei o que. A gente vai dividir em 3 parcelas para ficar R$8, R$10 por mês para a pessoa poder comprar. Para a pessoa poder fazer aquela assinatura, não é assim? É um esforço para que todos consigam ter. Mas o desafio maior não é nem comprar a lição, é qual? É estudar a lição. Porque a maioria dos que compram a lição nem pegam na lição. Porque para você pegar na lição da escola sabatina, para estudar ela, você precisa entrar num processo de metanoia. Você precisa entrar num processo de metanoia. Não é fácil, não é natural, entendeu? Agora, quando você diz assim, eu comprei a lição, agora eu vou ler a lição toda semana. Quando chegar no sábado, eu vou ter estudado ela toda. Significa que você entrou numa metanoia na sua vida, entendeu? Naquela parte. E a nossa vida precisa ser sempre assim.
Você lembra da história de Zaqueu, né? Que Jesus entrou na casa dele. E Zaqueu, então, ao ver Jesus ali, né? Ele ficou tão empolgado com a presença de Jesus, ele ficou tão tocado com aquilo, e ele começou a se sentir culpado pelas coisas erradas que ele fazia. E ele disse assim: mestre, já sei o que eu vou fazer. Eu decidi dar a metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa eu defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu entrou num processo de metanoia, de arrependimento, de mudança de atitude. Você está entendendo? Quando você começa a devolver o dízimo na igreja, você só devolve se você entrar no processo de metanoia. Existem pessoas que só devolvem o dízimo, 10ª parte, não é isso? Para você devolver a oferta, tem que ser outro processo de metanoia. Ninguém chega a essa compreensão sozinho, naturalmente, e de repente vai dizer assim: puxa vida, eu vou dar 10% de dízimo e vou dar 1%, 2% ou 5% de oferta. Ela só pode fazer isso se ela realmente assumir um compromisso, entendeu? Diz assim: não, haja o que houver, eu vou fazer isso aqui. E nem sempre é fácil. Na verdade, nunca é fácil. A metanoia, ela é difícil. O arrependimento, ele é difícil. Mas ele é necessário. Entendeu? Não é algo que diz assim: ah, eu não vou fazer isso não porque dá trabalho. Jesus disse: se não se arrependeres, de igual forma perecereis. Tem um livro muito bom que eu li, que ele conta a história de um homem muito bem sucedido, né, que abriu algumas empresas muito valiosas, né? E ele no título de um capítulo ele coloca a seguinte frase assim, né? Na encruzilhada havia 2 caminhos. Eu escolhi o mais difícil. E isso fez toda a diferença. É uma frase simples e curta, né? Mas ela descreve bem o processo de metanoia. Todas as coisas que a gente vai fazer na nossa vida, sempre você vai ver esses 2 caminhos. O mais fácil e o mais difícil. O mais fácil é o que todo mundo segue. Mas o mais difícil é o que vai fazer toda a diferença. A sua vida sempre vai ser do jeito que sempre foi, se você ficar sempre escolhendo o caminho mais fácil. Mas quando você escolhe o caminho mais difícil, você vai começar a ver coisas diferentes na sua vida. Mudanças significativas. Que tiram você do seu conforto, entendeu? Do seu comodismo. A gente observa muitas pessoas, né? E tem aquela linguagem pessimista, negativista da vida. Ah, eu nunca fiz isso quando eu era novo, imagina depois de velho. Não é assim? Como se existisse velho para Deus. Você está entendendo? A pessoa vai se conformando, se acomodando com crenças negativas sobre si mesma, que limitam ela a viver uma vida sem nenhum tipo de progresso, sem nenhum tipo de estímulo, sem nenhum tipo de metanoia. Quero, para concluir, que você leia comigo Romanos, uma passagem bem conhecida do livro de Romanos. Romanos capítulo 12. Verso 1 e 2. Esse versículo é bastante conhecido. Romanos é depois de João, Novo Testamento, você vai, depois de Lucas, João, Atos, depois de Atos é Romanos. Capítulo 12. Versos 1 e 2. Capítulo 12, verso 1 e 2. 12, verso 1 e 2. No título do capítulo está escrito assim: a nova vida. Não é assim que está escrito em cima? No seu? Aí ele diz assim: rogo-vos, pois, não é assim? Irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
E não vos conformeis com esse século, mas o quê? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui, o apóstolo Paulo ele deixa claro que para que a nossa vida agrade a Deus, ela precisa ser o quê? Transformada. A nossa mente precisa ser transformada. Você está entendendo? Eu li um livro interessante, né, que fala sobre marketing digital, o Conrado Adolfo. Aí ele estava com uma turma de mentoria, Patrícia, explicando, né, para algumas pessoas como era que funcionava o marketing digital, né? E teve um cara lá que chegou para ele, né, na mentoria e disse: olha só, é o seguinte, isso que você está dizendo é muito bom, realmente vale a pena, mas eu não gosto de fazer isso. Eu nem gosto de ler, eu tinha que ler muito, né? Tinha que gravar vídeos e tinha que entender de marketing. Eu nem gosto de ler, nem gosto de gravar vídeos, que eu acho feio aparecendo na câmera, né? E nem entendo nada de marketing. Você tem uma outra alternativa aí para mim, para que eu possa fazer sucesso também sem fazer isso? Aí ele disse: tenho. Disse: qual? Ler mais, gravar vídeos e entender de marketing. Essa é a outra alternativa. Ou seja, qual é a alternativa? É essa daí mesmo, entendeu? Tem o caminho largo, tem o caminho estreito. Qual é a outra alternativa que tem? Qual é? Qual é a alternativa que vai nos fazer bem? É o largo ou o estreito? O estreito. Tem outra alternativa a não ser o estreito? Você está entendendo? As pessoas elas querem uma solução mágica, entendeu? Que não gere esforço para elas, mas não tem como. É preciso a gente ser transformado, ter a nossa mente renovada. Eu me lembrei da história de um senhor que ele começou a estudar com 40 anos de idade. Quer dizer, eu estou com 39, para o ano, se Deus quiser que eu faça 40, né? Eu já fiz o ensino médio, já fiz curso superior. E esse homem, ele começou a estudar, se alfabetizar, né? Primeira série, segunda série, terceira série. Depois dos 40 anos. E ele colocou na cabeça assim, ó. Ele disse: eu vou me dedicar a isso daqui, porque agora eu peguei gosto e agora eu vou. E ele começou a estudar. E ele fez o EJA, né? Que chama o EJA. Aí depois conseguiu terminar o ensino médio, né? Aí depois ele botou na cabeça: não, eu vou fazer uma faculdade. Ele fez a faculdade, se formou, depois fez um mestrado e depois se tornou diretor da escola de onde ele começou a estudar. Imaginou? Depois de o que para nós parece um longo, né? Mas antes dos 50 anos, 50 e poucos anos, ele já tinha adiantado muito. Porque ele deu lugar, o quê? A transformação, entendeu? A sua mente. Não, eu não posso não, isso aqui não, que eu já sou velho, eu não sei por onde, estou enferrujado, estou travado. Eu sou burro, eu sou isso, eu sou aquilo, né? As pessoas ficam dizendo para si mesmo, né? Não, eu não sei não, mas eu vou tentar mesmo assim. Eu vou lá, vou estudar, custa nada, eu vou lá, né? E de repente, você passa por um processo que Paulo fala aqui, transformação, né? Aqui a palavra grega, né? A palavra grega aí, já não é metanoia, é metamorfo. Parecida com metanoia, né? Mas é metamorfo. Que em nossa língua portuguesa é a origem daquela palavra metamorfose. O que é uma metamorfose? Sabe não tem nem ideia do que é uma metamorfose? Uma metamorfose é uma coisa que se transforma noutra. Passou por um processo de metamorfose. Por exemplo, uma borboleta. Quando ela está dentro do casulo, você tem ideia de que aquilo é uma borboleta? Para que ela possa se tornar uma borboleta, ela é totalmente transformada. Você está entendendo? Totalmente transformada. E isso só ocorre, entendeu? Quando você, entendeu? Como Paulo diz aqui, né? Apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, o vosso culto racional. Não vos conforme com esse mundo, entendeu? Esse mundo é assim, as pessoas sempre reclamando: ah, meu Deus, amanhã já é segunda, tem que trabalhar, não é assim?
Aí quando chega no meio da semana, diz que quando é que começa a sexta-feira, né? Ou seja, o mundo é desse jeito. Quando é que vai ter festa? Quando é que é isso? As pessoas só querem saber de farra, só querem saber de vício, de bebida. Só querem saber de televisão, de internet, de música. Não se conforme com isso, é o que Paulo está dizendo aqui. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Passe por um processo de metamorfose. É o que a palavra de Deus nos diz, né? Que é parecido com a metanoia. É você deixar de ser quem você é e passar a ser uma pessoa diferente. Entendeu? Olha, se eu conhecia Leda, era uma pessoa que não vinha nem na igreja. Hoje ela vem na igreja, ela canta, entendeu? Isso foi uma transformação que ocorreu. Eu conhecia fulano, só vivia bêbado, não era? E de repente agora a pessoa é a pessoa direita. Isso foi um processo de transformação. E Deus opera quando eu e você escolhemos, queremos, né? Tem aquela história na Bíblia do endemoniado gadareno, né, assim? Que diz que ele vivia nu dentro dos cemitérios, correndo entre os sepulcros, diz que é amarrado com correntes, e diz que arrebentava as correntes. E não tinha quem chegasse perto, que ele corria para cima. Aquilo era um espetáculo horrível de se ver, não era? E quando Jesus chegou na vida dele, e repreendeu o mal na vida dele, diz que as pessoas que antes o conheciam, na Bíblia está escrito exatamente assim, né? Olharam para ele e ficaram com medo. Porque o homem estava a palavra é assim, perfeito juízo. As pessoas que antes conheciam ele ficaram com medo. Puxa vida, é outra pessoa, é outro homem. Aquele homem, aquele cego que Jesus curou também, né? Que era o cego de nascença. Diz que ele ficou tão empolgado andando e pulando de tempo que as pessoas diziam, é esse aí mesmo que estava ali jogado pedindo esmola? E eu dizia, eu dizia, não, não é. Não é. E ficaram com dúvidas. Porque a transformação foi tão grande que as pessoas não sabiam mais quem era aquela pessoa. Nós vivemos num ambiente, num contexto aqui, onde a gente observa isso, né? As pessoas são indiferentes com Deus, as pessoas elas são tendenciosas para o vício, para as coisas erradas. E ali no meio sai um ou dois, tomara que seja você, né? Que agem na contramão disso, que agem de forma diferente. E quando as pessoas começam a lhe ver, elas começam a perceber, puxa vida, por que fulano é tão diferente? Ele é diferente dos seus irmãos, é diferente dos seus vizinhos, é diferente daquilo. Por quê? Exatamente porque é uma pessoa que está sendo transformada pela renovação da sua mente. É uma pessoa que está numa metamorfose, numa metanoia, num processo de transformação produzido por Deus. E Paulo então diz assim, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. O mundo, ele tem infinitas possibilidades para qualquer um, entendeu? Para qualquer um que quiser acessar essas oportunidades. Basta que a pessoa aceite o desafio de se transformar. E Deus tem poder para nos transformar. Deus tem poder para nos moldar e nos fazer, como ele diz, né? Arrependei-vos, crede no Evangelho. Essa é a maior transformação que pode existir na nossa vida. A gente aprender a temer a Deus de todo o coração. Desconstruir todo aquele legado negativo de uma vida sem Ele, né? E passar a viver uma vida de temor e respeito a Deus, de dedicação a Ele. Já imaginou, você que está aqui na igreja, você que assiste pela internet, de repente você coloca na sua cabeça, eu vou ler a minha Bíblia toda. Dê o que der, eu vou ler ela toda. Isso é um processo de transformação. Quando alguém me chamar agora para pregar na igreja, eu vou pregar. Mesmo sem saber, eu vou lá e vou pegar a Bíblia
e vou marcar ali alguma coisa, pesquisar e descobrir uma forma, mas eu vou pregar. Porque o natural das pessoas é o quê? Não, eu não sei, chama fulano que sabe, eu não posso, eu não consigo, estou com uma dor aqui, estou com uma dor ali. Observe, isso é o natural. Mas o que é a metanoia? Eu vou fazer isso aqui agora. E você pode ter certeza que na hora que você fizer isso, vai ter uma ajuda grande do seu lado, entendeu? Para lhe apoiar. Eu estou falando apenas um aspecto, né? Mas pode ser qualquer outro. Ah, eu agora vou, eu não quero pregar, mas eu vou me oferecer para varrer a igreja ali quando precisarem. Eu vou me oferecer para apoiar o pessoal que entrega a cesta básica. Eu vou me oferecer para o pessoal que quer fazer visitas, para dar estudos bíblicos. Isso só é possível através de um processo de metanoia. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai, pela tua mensagem nessa noite. Aprendemos mais sobre o arrependimento, mudança de atitude, metanoia, metamorfose. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É o Senhor que opera a transformação em nós, como o Senhor operou em Zaqueu, como o Senhor operou no endemoniado gadareno, como o Senhor operou no cego de nascença, como o Senhor operou em tantos outros exemplos no Evangelho, tem operado em nossa vida também. Muito mais o Senhor tem para fazer. Nós pedimos que o Senhor esteja transformando a nossa vida, nos dando uma nova atitude, nos ajudando a ter um compromisso mais firme de te servir. Vivemos em um mundo onde predomina a maldade, assim como na época de Noé. Mas mesmo em meio a uma corrupção tão grande, nós temos escolhido, Deus, temer o Senhor, dar-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo. Que nós venhamos ser marcados, ó Deus, com o teu selo. Que nós venhamos, ó Deus, como está escrito no Apocalipse, guardar os teus mandamentos e ter em nós a fé de Jesus. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.